Olá, sejam bem-vindos à Ponte Entre Mundos Tarô. Como vocês estão, meus leoninos e leoninas? Espero que bem. Hoje nós vamos fazer uma leitura para a segunda quinzena do mês de maio, para ver o que está por vir, né, para vocês. Então, leve apenas aquilo que fizer sentido para vocês, porque não é uma leitura, é uma leitura coletiva, né, intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, tá bem? Eu já mentalizei aqui, embaralhei as cartas para me conectar com a energia de vocês. Então agora nós vamos iniciar vendo a energia geral, tá? Vamos lá? Energia geral, começamos com o Cavaleiro de Ouros. O que essa carta fala? Fala de constância, né? Fala de construção sólida. Não é na pressa que a gente constrói e consegue as coisas. Então, se vocês estão sentindo que as coisas estão demorando para acontecer nas últimas semanas, entenda uma coisa, né? O universo está ajustando aí detalhes importantes, porque Ouros fala muito de solidez, né, de estrutura, e o Cavaleiro de Ouros, ele não promete rapidez, ele promete resultado. Então, o que eu vejo? Eu acho que vocês estão um pouco frustrados, né? Porque ficam esperando respostas imediatas. Só que aqui existe uma mensagem assim forte. O que chega rápido demais também vai embora rápido demais. Então esse finalzinho de maio, né? Tá falando aqui que vocês começam a construir algo mais estável. Para alguns isso pode ser um trabalho, né? Uma oportunidade mais segura, ou uma decisão financeira mais aí planejada, né? Um planejamento para mudar de vida aos poucos, né? Mas é aquele aos poucos que vai te levar a alguma coisa sólida. E para outros pode ser isso no emocional, né? Vocês deixando de correr atrás de quem só entrega migalhas, né? Vocês aprendendo a entender qual o valor de vocês, percebendo que o amor não pode ser sustentado só pela sua energia, pela sua entrega, tá? Então, viver com intensidade, mas sem estabilidade. Então, isso não traz paz, né, para vocês leoninos, tá? Não traz paz para ninguém, né, viver assim dessa forma, tá? E o que vem chegando? Vamos ver? Vamos ver aqui o que vem chegando. 4 de espadas. Pajem de espadas. Bem, aqui, leoninas, fica muito evidente o excesso de pensamentos, né? Então, eu vejo que vocês estão dormindo e acordando pensando na mesma situação. Pode ser por questões aí mal resolvidas ou decisões importantes que vocês precisam tomar, ou aquela sensação de que vocês precisam resolver algo com certa urgência, né? O 4 de espadas mostra o quê? É aquela necessidade de você se recolher, né? De uma pausa, porque o seu corpo, sua mente principalmente, está pedindo um silêncio, um descanso, né? Isso é importante porque essa segunda quinzena vem com uma energia de recuperação, principalmente mental, tá? Tem uma leonina aqui que passou por semanas aqui fingindo que estava tudo bem, mas internamente estava, vejo aqui, uma exaustão. Mas junto com esse 4 de espadas, né, vem o pajem de espadas. E essa carta fala sobre comunicação, né, notícias aí. Então, pode ser alguma mensagem chegando, né, uma conversa inesperada, alguém reaparecendo, ou até mesmo você descobrindo algo que muda sua visão sobre determinada situação, tá?
Então, você não está mais para energia, vocês não estão mais para energia de joguinhos, né? Mostra aqui um leonino mais seletivo, mais racional. Então, cuidado com a ansiedade mental nessa fase, porque o excesso de cartas de espadas mostra que sua mente pode criar cenários antes mesmo que as coisas aconteçam, né? Ilusórias, vamos dizer assim. Essa quinzena, então, pede algo muito importante. Não tire conclusões precipitadas, né? Espere os fatos se revelarem. Eu vejo que vocês vão estar mais interessados em pesquisar, aprender algo novo, planejando algumas mudanças aí para o futuro, tá? E o que vem de desafio e bloqueio aqui para vocês? 7 de ouros, Rei de paus. Bem, aqui existe um conflito aí entre paciência e impulsividade, né? O 7 sempre fala é sempre um desafio, né? É aquele momento que se pensa em desistir. Fala sobre o 7 de ouros fala sobre espera, né? E o Rei de paus, ele quer uma ação imediata. Ele quer resultado. Então eu vejo aqui vocês querendo resultados rápidos. Mas não é de uma hora para outra que os resultados vêm, né? Porque até você chegar a esse resultado aqui do 7, né? Que cheio de moedas, tudo tem um tempo, né? Para maturar, para crescer, para se desenvolver. Então tem algo aí que vocês plantaram, mas não mostraram todo o potencial, né? Seja um relacionamento, algum projeto profissional, alguma mudança, né, pessoal de vocês. Porque isso leva tempo de maturação. Então, o desafio aqui é o quê? Não desistir cedo demais, persistir, né? Vocês estão cansados, né, querendo reconhecimento, e eu sei que leoninos gostam de reconhecimento. Tem aquela sensação de sentir que faz muito, mas recebe pouco. Então, essa combinação aqui mostra que o problema está em vocês quererem controlar o tempo das coisas, né? Mas o universo diz o quê? Confia no processo, né? Mas também existe um alerta importante, tá? Sobre o quê? Do orgulho, porque o Rei de paus é extremamente forte, ele é intenso, ele é determinado, mas ele não demonstra vulnerabilidade. Cuidado para não guardar tudo dentro de vocês, para não agir como se vocês não precisassem de ninguém, né? Quando, na verdade, o coração está pedindo acolhimento aqui, tá? Então, não tentem manter a aparência de controle, porque é justamente aí, de repente, numa conversa, numa troca, que vocês podem ter aquela recarga, né? Aquele ânimo, assim, tá bom? Aquele retorno de um ânimo, assim, que você está precisando nesse momento. E o conselho final. Cinco de espadas. 8 de espadas. Vamos lá. Leoninos, parem de alimentar guerras mentais, né? Essas cartas aqui mostram que parte do sofrimento de vocês vem de pensamentos repetitivos, aqueles pensamentos de dúvidas excessivas, conversas imaginárias. Como eu falei anteriormente, né? Tá tudo muito interligado aqui. Ficar criando falsas ilusões, né? Então, são situações que você revive mentalmente sem se dar conta. E isso causa esse cansaço, né? Esse esgotamento. Então, o 5 de espada fala aqui de conflitos desgastantes, né? E até onde vale a pena ter essa necessidade de ter razão o tempo inteiro, né?
Então vale a pena vencer uma discussão e perder sua paz? Né? Porque o 8 de espadas mostra o quê? Um aprisionamento mental. O detalhe mais importante é que a prisão não é definitiva, né? Vocês podem se soltar dessa prisão mental do 8 de espadas. Porque essa mulher aqui com essas tiras em volta dela, ela consegue sair dela, tá? Então, tem muitos leoninos aí presos em ciclos emocionais. E quando eu digo ciclos emocionais, pode ser pensar demais no passado, né? Tentar entender a atitude de pessoas de pessoas, né? E assim, isso a gente não controla, porque a atitude do outro e coração do outro, né? Como dizem, coração do outro é terra de ninguém. Então, liberte a sua mente, se liberte desses pensamentos, tá? Isso drena muito a sua energia. Então, essa quinzena, há essa necessidade realmente de sair do mental, né, desse peso, de querer entender tudo, ficar se questionando, conversando sozinho. Coloque isso para fora, né? Traga isso para ação. Seja ação assim, seja desabafando, seja colocando em prática alguma coisa, mas tire um pouco do mental. E como eu falei também, existe a necessidade também desse descanso, né? Então não é uma quinzena de explosões externas, né? De você querer sair atropelando tudo, né? Porque tudo vai ser construído na constância, que nem o Cavaleiro de Ouros aqui veio trazendo para vocês, né? Devagar e sempre. Não adianta querer sair atropelando tudo, tá? É um mês muito interessante, é um finalzinho de mês muito interessante, tá? Para vocês silenciarem o excesso de ruído mental, porque aqui apareceram muitas cartas de espadas. Então tá refletindo aqui muito o mental de vocês. Leoninos, eu espero que eu venho aqui e falo, né? Trago aqui o que as cartas mostram, não fico floreando nada. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Se gostaram, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda muito o canal. Me siga lá no Instagram também. Eu sempre falo de espiritualidade, tarô, mediunidade, tá? Então, eu te encontro na próxima travessia. Fiquem com Deus. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.